alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas, sobre o plano cartesiano. Foi criado por René Descartes. Para quê? Para a gente conseguir fazer a localização de alguns pontos, como a latitude, a longitude, que estão muito presentes na geografia, que vocês já devem ter estudado, para localizar algum ponto na Terra. Também no sistema de GPS, sabe quando você liga o GPS do aparelho celular? Então, ali tem uma coordenada cartesiana que você talvez não sabia até hoje, tá? E principalmente, em muitos dos jogos que vocês usam, nós temos também as coordenadas cartesianas, Vocês já devem ter notado que às vezes aparecem nos jogos vários quadradinhos assim, parecendo uma malha quadriculada mesmo. Então ali nós temos coordenadas cartesianas também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então nós temos aqui a representação de um plano cartesiano. Então inicialmente, o que nós precisamos entender? Um plano cartesiano ele tem 4 quadrantes, Então no sentido anti-horário, no contrário do relógio. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Outra coisa, este eixo na horizontal, essa linha na horizontal, é o eixo X, que nós chamamos de eixo das abscissas, ok? E esse eixo na vertical é o eixo Y, que nós chamamos de ordenadas, ok? Então é muito simples, muito fácil da gente localizar um ponto nesse plano cartesiano. Então nós temos aqui alguns pontos para a gente fazer a localização. Localizar o ponto 2 e 3. Primeiro, para localizar o ponto 2 e 3 naquele plano, eu preciso saber aonde eu vou procurar esse 2. Se é nesse eixo ou se é nesse eixo. Então, muito bem. O primeiro, pessoal, vocês devem se lembrar disso sempre. A primeira coordenada se refere ao eixo X, ao eixo das abscissas. E a segunda coordenada se refere ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Então é sempre assim. O primeiro se refere ao X, o segundo ao Y, ok? Então a coordenada, o ponto A, ele está nessa coordenada, no 2 e no 3. Então nós vamos procurar 2 lá no eixo X e 3 no eixo Y. Então vamos lá. Aonde eu tenho 2 no X, eu tenho aqui. E aonde eu tenho 3 no Y? Aqui em cima. Então o nosso ponto, você pode fazer o uso de uma régua. Então o nosso ponto é esse daqui. Aqui nós temos o ponto A, foi localizado, ok? Depois nós temos o ponto menos 3 no X e 5 no Y. Então vamos lá. O que precisa ficar claro para vocês é que aqui nós temos uma reta numérica, ok? Aqui no centro, eu não coloquei, mas aqui é o ponto zero, é o ponto inicial, o ponto de partida, ok? Então para cá eu tenho os números positivos e para cá eu tenho os números negativos à esquerda. A mesma coisa com o eixo das ordenadas. Para cima eu tenho números positivos, para baixo eu tenho número negativo, ok? Então vamos localizar o ponto menos 3 no X. O menos 3 no X ele está aqui à esquerda. E o 5 no Y? Então, o menos 3 no X e o 5 no Y. O 5 está aqui. Então, nós vamos ligar o menos 3 lá com o 5. Então, o ponto vai estar aqui. Então, esse daqui é o ponto B. Já foi localizado, ok? Depois, nós temos o ponto C, que está no menos 5 no X e no menos 2 no Y. Então, vamos lá. Onde está o menos 5 no eixo X? Menos 5 e o menos 2 no eixo Y, ok? Menos 5 e o menos 2. Aonde eles se encontram é o ponto, ok? O ponto C, isso que é uma coordenada, a localização desse ponto. Depois nós temos o 4 no X e o menos 3 no Y. Então vamos lá localizar o 4 no X, 4 positivo, hein? 4 está aqui. E o menos 3 no Y. Na coordenada do Y, das ordenadas, os números negativos ficam para baixo, tá? Dessa reta. Então, 4 no X está aqui. E o menos 3? O menos 3 está aqui. Então, 4 e menos 3, aonde eles se encontram, é o ponto D de dado, ok?
E depois nós temos outro ponto. Nós temos o ponto E, que é 3 e 0, ou seja, 3 no x e no y é 0. Prestem bem atenção, pessoal. Aonde tem o 3 no eixo x? É aqui, ok? E aonde eu tenho 0 no eixo y? Não é aqui? Então, toda vez que nós tivermos 0 em um eixo, o nosso ponto tem que estar em cima do outro, ok? Então, assim, se é 3 no x e é 0 no y, quer dizer que o ponto está no x, apenas no 3. Então, nós vamos colocar aqui o nosso ponto E. Olha só, agora nós vamos ver o contrário. É 0 no x e é menos 4 no y. Se é 0 no x, então não tem ponto no x. É menos 4 no y. Onde tem menos 4 no y? Aqui. Então, nosso ponto está aqui em cima, o ponto F. Ok? Então, nós localizamos todo o ponto. Eu só vou colocar um ponto aqui no meio quando for. Por exemplo, se eu tiver um ponto G, e esse ponto G for 0 no x e 0 no y. Aí sim, aí nós colocaríamos um ponto bem aqui onde eles se cruzam, ok? Muito simples, muito fácil, tranquilo, né, pessoal? Agora, outra situação é quando nós já temos esses pontos, né, localizados, só que nós precisamos dar as coordenadas, né? Por exemplo, você sabia que tem como dar suas coordenadas neste momento, né, em graus, em ângulo, usando as coordenadas cartesianas também, nós conseguimos encontrar a localização, né, em que nós estamos. Então, nós temos aqui as coordenadas cartesianas, nós temos o ponto M, N, O e P. Em que coordenadas eles estão localizados? Então, é muito simples. Então, vamos localizar aqui a coordenada M primeiro. Coordenada M, ó, ela está na onde? Ó? Ela está, vou colocar aqui, ó, M. Então, quem que vem primeiro aqui? De qual coordenada? É de Y ou é de X? É de X, né? Então, o M em X ele está no menos 4. E em Y ele está na onde? Ele está no 3 positivo. Ok? Então, achei a coordenada M. E a coordenada N? A coordenada N, ela está no 4 e ela está no 5. Ela está no 4 no X e no 5 lá no Y, no eixo Y. E a coordenada O? Aonde ela está, pessoal? Olha só, ela está em cima do eixo X. Se ela está em cima do eixo X, ó, ela está em cima do 4 no eixo X. Quanto que vale o Y? O Y é 0. Toda vez que ela está em cima do eixo, quer dizer que o outro eixo é 0. Então é 4 e 0. E aonde está a coordenada P? P, olha só, está no menos 3, mas no Y, no eixo do Y. Então, quanto que é x? X, que é essa linha na horizontal. X é 0. X é 0 e no Y é menos 3, ok? Muito bem, feito isso, nós localizamos todas as coordenadas. E observe que esses pontos formaram uma figura geométrica aí. Nós temos um trapézio, ok? Então é muito simples, muito fácil localizar os pontos em um plano cartesiano. É isso daí. Só, o nosso assunto de agora é estatística. Você já deve ter ouvido falar sobre isso nos telejornais, né, nas reportagens, principalmente quando se fazem pesquisa eleitoral, né? E tem um instituto especializado em geografia, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Que faz análise, que faz coleta de dados, né? Coleta informações e transformam isso em números. E acreditem se quiser, empresas compram esses números, compram esses dados. Então é muito importante vocês saberem como isso funciona na prática, ok? Então nós temos aqui inicialmente uma tabela. Suponhamos que esses dados já foram coletados, né? Foi feita uma pesquisa entre alguns consumidores. Essa tabela se chama Preferência dos Consumidores por Marca de Sabonete. Então nós temos aqui sabonete, nós temos 4 tipos de sabonete, o sabonete A, o sabonete B, o sabonete C, o sabonete D, ok? Do que se refere minha pesquisa? Do que se trata? Se trata de sabonete. Então se ela se trata de sabonete, é isso daqui que nós chamamos de variável estatística. Variável estatística, ok? Essa é a variável estatística.
E aí o número de consumidores. Quantos consumidores gostam ou preferem o sabonete A? 140. E o sabonete B? 60 consumidores. E o sabonete C? 160. E o sabonete D? 40 consumidores preferem. Então, qual que é o total de consumidores que eu entrevistei? Então, o total de consumidores que eu entrevistei foi de 400, ok? Então, esse número de consumidores que nós temos para cada sabonete é o que nós chamamos de frequência absoluta ou apenas de frequência, ok? Frequência. Tudo bem? Então nós temos a variável estatística, que é do que eu estou falando, do que se trata a minha pesquisa, e nós temos aqui o número de consumidores, a quantidade de pessoas, que é a frequência, ok? E o que é frequência relativa? A frequência relativa é a porcentagem que esse número de pessoas representa em relação ao total. E para encontrar essa porcentagem é muito simples. Se nós vamos precisar do quê? Do total de consumidores de cada sabonete, mais o total de todos os consumidores, ok? Então nós vamos fazer a conta da seguinte maneira. Com o sabonete A, vamos calcular a porcentagem dele. A, 140 consumidores preferem ele, de um total de 400 consumidores. E aí a gente multiplica por 100, ok? Então basta fazer essa conta. Eu posso dividir 140 por 400 e depois multiplicar por 100, ou eu posso multiplicar primeiro e depois dividir. Eu vou multiplicar por 100 porque multiplicar o número por 100 é só acrescentar esses dois zeros ao número que eu estou multiplicando. Então vai ficar assim, 140, e aí eu acrescento esses dois zeros, 1, 2. Pronto, e agora eu vou dividir por 400, ok? Pessoal, sempre que eu tenho zero no final de um número, eu posso cancelar a mesma quantidade. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. O que vai sobrar? Vai sobrar 140 dividido por 4. E quando nós dividirmos 140 por 4, nós vamos chegar ao número de 35%. Então, ó, no sabonete A, 140 consumidores preferem ele. Qual é a porcentagem em relação ao total, que são 400? Representam 35%. Isso é o que nós chamamos de frequência relativa, tá? Então, ó, frequência absoluta é o número de consumidores. Frequência relativa é a porcentagem de consumidores. Frequência relativa. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para o sabonete da marca B. Então, quantos consumidores preferem o sabonete da marca B? 60. Então, nós vamos dividir pelo total. Quantos consumidores tinham no total? Tinha 400. Então, olha só, dos 400, 60 preferem o sabonete da marca B. E depois a gente multiplica por 100 para encontrar a porcentagem. Então, de novo, eu vou repetir os 60 e acrescentar esses dois zeros do 100. É multiplicar, é a mesma coisa. E depois divido por 400. Novamente eu posso cortar dois zeros, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 60 dividido por 4. E 60 dividido por 4, vai lá na chave, faz essa conta, vocês vão encontrar que número? Vocês vão encontrar 15%. Então a frequência relativa aqui, ó, dos que preferem o sabonete B é igual a 15%. Então vamos ao sabonete da marca C agora. Quantos consumidores na marca preferem o sabonete da marca C? 160. E tem um total de 400 consumidores. Então nós vamos multiplicar por 100. 160 vezes 100 dá 16 mil, dividido por 400. Posso cancelar dois zeros. Nós vamos ter então o que sobra? 160 dividido por 4. E 160 dividido por 4 é igual a 40%. Então, aqui a frequência relativa dos que preferem a marca C é igual a 40%. E agora a última marca, a marca D. 40 pessoas escolheram a marca D, de um total de 400, e aí a gente multiplica por 100. Então, 40 vezes 100 é igual a 4.000, dividido por 400. Então, dá para cortar dois zeros. O que sobra? 40 dividido por 4.
E 40 dividido por 4 é igual a 10%. Então, a frequência relativa aqui é 10%. E quando você soma todas essas frequências, tem que dar 100%, senão nós erramos em algum ponto, ok? Então é assim que nós achamos a frequência relativa nessa pesquisa. A gente pode responder em forma de porcentagem. Então, quantos consumidores preferem o sabonete da marca A? Olha, do total que foi entrevistado, 35% preferem o sabonete da marca A e 10% preferem o sabonete da marca D, tá? Para um vendedor isso é muito importante, né? Dá para ele ter uma relação de qual produto ele compra mais, qual produto ele compra menos, ok? Bom, pessoal, agora nós temos outro tipo de coleta de dados, né? A nossa tabela agora ela se refere à nota dos alunos na prova de matemática. Então, observem, aqui nós temos a tabela com um rol, né, das notas, a nota de cada um dos alunos da sala. Pessoal, para a gente construir um número para cada nota, nós teríamos uma tabela muito grande. Então é onde entra o tipo de tabela que nós temos com intervalos, que vai de um número até outro número. Assim como a gente trata de altura também, não é? Para a gente pegar a altura de cada um e construir um número, a nossa tabela fica muito extensa. Então, para isso que nós usamos intervalos, tá? Então, aqui eu tenho 3,4, 3,8, 4,3, 4,5. Eu não preciso escrever cada um desses. Eu vou colocar um intervalo. Por exemplo, de 3,4 até 4,7. Quantas pessoas tiraram e qual é a frequência relativa dela? Mas até para decidir qual é esse intervalo, nós temos um critério. Nós vamos pegar a maior nota, que é 10, menos a menor nota e achar a amplitude total, ok? Então vai ficar assim, ó, amplitude total. A nota 10, que é a última nota, menos quem? Menos 3,4. 10 tira 3,4 dá quanto? Pensa em dinheiro, eu tenho 10 reais, eu tiro 3,40. Eu vou ficar com 6,60, ok? Então essa é a amplitude total. Agora esse exercício ele quer que a gente faça a nossa tabela com 5 intervalos, ó. 1, 2, 3, 4, com 5 intervalos apenas. Então o que nós vamos fazer? Quando nós encontramos a amplitude total, nós não podemos deixá-la assim, nós podemos aproximar ela. Então eu vou aproximar, se é 6,6, eu vou aproximar essa amplitude para 7, ok? Então a nossa amplitude aqui vai ser 7 e não 6,6. Se eu quero fazer 5 intervalos, eu vou dividir por 5. Então, nós vamos dividir por 5. Isso, pessoal, é só para descobrir de quanto em quanto eu vou colocar aqui minhas notas. Vai de 3,4 até 5,2? Não sei. Tá? Então, eu vou calcular a amplitude. Pega o último menos o primeiro. Aproximei. De 6,6 eu aproximei para 7. E agora eu vou dividir por 5, porque eu vou ter apenas 5 intervalos, ok? Então, vamos lá. Nós temos que 1 vezes 5 é 5. E para 7, abaixa 2. 2 não dá para dividir por 5, então a gente coloca uma vírgula. E aqui a gente aumenta a vírgula uma vez para a direita. Então, eu vou ter 20. 4 vezes 5 é 20. 20 para 20 não é nada. Pronto, nós achamos o número que nós precisávamos, ok? Essa é a amplitude de cada intervalo. Então, cada intervalo que eu pegar, o próximo tem que ter 1,4 a mais que ele. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos preencher nossa tabela. Ela vai de 3,4, então, peraí. Nós colocamos assim, 3,4. Então, ela começa aqui em 3,4. Ó, então nós colocamos uma barrinha, porque o 3,4 é onde começa as notas. E depois ela vai até onde? 3,4 mais 1,4 é igual a 4,7. Então até 4,7, tá? Mas lembrando que quem tirou 4,7 não entra aqui. Então nós vamos colocar aqui as notas apenas de quem tirou de 3,4 até 4,7, ok? Não, desculpa. 3,4 mais 1,4 dá 4,8, tá? Então aqui é 4,8. Então quem tirou 3,4 até 4,8 nós vamos colocar aqui nessa linha,
ok? Então vamos lá. Aí na linha de baixo, quem tirou 4,8? De 4,8 até que número? É só a gente somar com 1,4. Então 4,8 mais 1,4 vai dar 6,2. Ok? E depois, quem tirou 6,2, observe que aqui eu não posso contar quem tirou 6,2, tá? Sei que quem tirou 6,2 é na linha de baixo. Então, quem tirou 6,2 até quanto? É só somar mais 1,4. 6,2 mais 1,4 vai dar 7,6. Ok? Então, quem tirou 6,2 até 7,6 eu vou colocar nessa linha. E depois na linha de baixo, quem tirou de 7,6 até quanto? É só somar mais 1,4. E 7,6 mais 1,4, nós vamos ter 9. Então, quem tirou de 7,6 até 9, eu vou colocar nessa linha. E depois, por último, quem tirou 9 até quem tirou 10. Por quê? Porque se eu somar 1,4 aqui, vai passar de 10 e minhas notas só vão até 10, tá? Então, aqui é quem tirou 10, ok? Agora que nós já encontramos de quanto a quanto nós vamos separar, né? Nós construímos 5 intervalos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. E aí a gente dividiu essas notas, ok? Nós fizemos essa continha para chegar na amplitude total. E aí a gente foi somando, tá bom? Então eu peguei o último número menos o primeiro número, achei esse valor, aproximei ele para 7 e dividi por 5, que era a quantidade de intervalos que eu queria. E aí eu descobri esse número, que era só pegar o 3,4 e somar com ele. 3,4 até 4,8. Depois 4,8 eu fui somando 1,4, ok? Agora basta a gente contar, né? Quantos alunos tiraram de 3,4 até 4,8? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Então 6 alunos. Essa é a frequência absoluta. Quantos alunos tiraram de 4,8 até 6,2? Então vamos lá, de 4,8 até 6,2 eu tenho um aluno, 2 alunos, 3 alunos, tá? Porque 6,2 não entra aqui, ele só entra na linha de baixo, tá bom? Então nós temos aqui apenas 3 alunos. Quantos alunos tiraram de 6,2 até 7, até antes de 7,6? Então de 6,2, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos também. Muito bem. E agora, quantos alunos tiraram de 7,6 até 9? De 7,6 até 9, então vamos lá. Nós temos um aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, porque aqui já passa para 9,3. Então, 8 alunos tiraram de 7,6 até 9. E de 9 até 10, quantos alunos tiraram? De 9 até 10, nós temos um aluno, 2, 3, 4, 5 alunos. 5 alunos tiraram de 9 até 10. Ok? Então pronto, já colocamos a nossa frequência absoluta. Qual é a nossa variável estatística aqui? A nossa variável estatística é sobre o que a gente está falando, né? É sobre as notas dos alunos na prova de matemática, a variável estatística. Isso daqui é a frequência absoluta, né? A quantidade de pessoas, quantidade de alunos que tiraram determinada nota. E agora nós vamos achar a frequência relativa, ok? Que é a porcentagem. Mas antes nós precisamos somar aqui, ó, para descobrir quantos alunos nós tínhamos no total. E se nós somarmos 6 mais 3 mais 6 mais 8 mais 5, nós vamos chegar ao número 28. É um total de 28 alunos. E agora, para achar a porcentagem, é do mesmo jeito que a gente fez no primeiro exemplo. Então vamos lá. Então, em relação às primeiras notas aqui, nós temos 5 níveis. Então, lá no primeiro nível, nós temos 6 dividido por 28 e a gente multiplica por 100.
Por que 6 dividido por 28? Porque 6 alunos tiraram notas de 3,4 a 4,8, mas tinha um total de 28 alunos na sala, e a gente multiplica por 100. 6 vezes 100 é 600, e 600 dividido por 28 é igual a 21,4%, tá? Podem usar uma calculadora. E nós encontramos a porcentagem, 21,4%. Agora vamos fazer para os alunos que estão ali no segundo nível. Alunos que tiraram entre 4,8 e 6,2. Qual foi a quantidade? 3 alunos. Então nós colocamos 3 alunos. Qual é o total de alunos da sala? 28. E a gente multiplica por 100. 3 vezes 100 é igual a 300. Dividido por 28, nós vamos ter 10,7%. Então a nossa frequência relativa é de 10,7%, ok? No terceiro nível ali de alunos, nós temos de 6,2 a 7,6, 6 alunos. Só se são 6 alunos, de um total de 28, concorda? Vai dar o mesmo resultado que esse daqui que a gente já fez, ó. É a mesma coisa. Então vai dar também 21,4% frequência relativa. Ok? E no quarto nível, nós temos os alunos que tiraram de 7,6 a 9. Quantos alunos? 8 alunos. Então, 8 alunos, de um total de 28 alunos dessa sala, tiraram de 7,6 a 9. Que porcentagem isso representa? Então, 8 vezes 100, observe, eu sempre estou multiplicando primeiro aqui, ó, vezes 100. Dá 800. Depois eu divido por 28. E isso vai nos dar 28,6%. Ok? Então, a frequência relativa, 28,6%. E no quinto e último nível, nós temos os alunos que tiraram de 9 a 10. Quantos alunos tiraram de 9 a 10? 5 alunos. Ok? Então, nós vamos colocar 5 alunos de um total de 28 alunos, vezes 100. 5 vezes 100 é 500, dividido por 28. E isso vai nos dar 17,9%. É a nossa frequência relativa. 17,9%. Pessoal, e quando nós somarmos, nós chegamos ao fim então, nós calculamos a porcentagem. Quando nós somarmos essas porcentagens aqui, o nosso resultado tem que ser 100%, ou a gente errou em algum ponto, ok? Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho alunos que tiraram entre 4,8 e 6,2, a minha frequência relativa, a minha porcentagem é de 10%, ou seja, 10,7%. Quase 11% dos alunos tiraram entre 4,8 e 6,2. E quase 21%, pouco mais de 21%, tiraram entre 3,4 e 4,8. Ok? Assim nós encontramos a nossa frequência relativa. Agora, pessoal, e se nós não tivéssemos a frequência absoluta, nós só tivéssemos a frequência relativa, como que nós faríamos para encontrar essa frequência absoluta? Bastava a gente encontrar essa porcentagem desse número, ok? Então como que ficaria? Ficaria assim, ó. Vamos supor que nós não tínhamos o 6 aqui, e eu quero encontrar essa frequência absoluta. Eu só tenho a porcentagem. Aí vocês acham a porcentagem do total da sala. 21,4% de 28 dá 6. Vocês fariam assim, ó, 21,4 por 100 vezes 28. Observe que a gente inverte aqui, tá? O 100 agora não fica em cima, o 100 vai para baixo e o 28 vai para cima. Se vocês efetuarem essa conta, vocês vão chegar no 6. Então a gente pode sair da frequência absoluta, como a gente fez aqui, e achar a frequência relativa. Mas também a gente pode sair da frequência relativa e achar a frequência absoluta, fazendo o contrário, tá? Aqui a gente troca e a gente acha a frequência absoluta também, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar.